Olá, caros alunos do curso de Filosofia e das demais licenciaturas que a gente oferta em EAD do nosso Unidom Bosco. Hoje a gente vai discutir um tema bastante importante e em voga, que é o fenômeno da pós-modernidade e as suas relações com a educação. O nosso convidado nesse nosso podcast é o professor Douglas Cândido, que tem formação em filosofia, mestrado também na área e agora está, assim, em vias de fato de concluir o doutorado. E que vem discutindo também esse tema da pós-modernidade. Então, acho que nada mais interessante, nada mais justo do que a gente fazer essas discussões e trazer à baila, não só para quem, né, acho que estuda filosofia, justamente por isso a gente propôs essa discussão mais ampla para pensar a educação, né, mas também para as demais licenciaturas, afinal, estamos todos aí no mesmo barco e, no mesmo tempo, contemporâneos a esse fenômeno da pós-modernidade. Então, bem-vindo, professor Douglas, e a palavra é sua para a gente começar, talvez, a dar um oi aí para os nossos alunos, né? Ótimo. Obrigado, professora Gisele, pelo convite. Obrigado, Francisco, que está aí fazendo toda essa parte com a gente aí tecnológica e também a todos os estudantes que nos acompanham, nos acompanharão nesse podcast, que, para falar de pós-modernidade, eu acho que é falar dos nossos dias, assim, acho que há várias transformações, há várias descontinuidades que a gente pode identificar, né, que estão aí no nosso cotidiano. Então, acho que a ideia é bater um pouco o papo hoje sobre esse conceito, que não é um conceito unívoco, né? Que eu acho que ele encontra várias possibilidades de interpretação, já nos foram apresentadas e ainda a discussão não está esgotada, né? Quer dizer, no campo da filosofia, da educação, das ciências humanas como um todo, assim, a gente tem essa capacidade, essa perspectiva de aprofundar a partir de perspectivas diferentes, trazendo pontos de contatos também novos, de teorias que já estão aí, mas também contribuições novas. Então, a gente vai bater um papo hoje um pouco sobre isso. Eu acho que eu ia começar exatamente por aí, né? Acho que essa grande área das ciências humanas, né? Acho que trabalha bastante, discute bastante o fenômeno da pós-modernidade e também, né, o próprio conceito que é meio não é que não se tenha, se tem, né? Várias possibilidades, várias discussões a respeito dele. Ele é um pouco fluido, diluído, etc., mas ele serve assim para entender várias questões relacionadas ao mundo da gente, mas na área das humanas de forma geral, né? Então, quanto essas descontinuidades, por exemplo, estão presentes numa produção literária, o quanto essas descontinuidades estão presentes no mundo para a gente entender determinadas realidades. Então, historicamente, também, como é que isso funciona. E, então, serve para a gente pensar em várias instâncias. Então, Douglas, acho que eu queria te perguntar a primeira coisa, na tua área, assim, em filosofia, ou nas que são próximas a ti, que 2 ou 3 figuras trabalham mais frequentemente com essa temática e que a gente poderia dizer assim, esses aqui são leituras interessantes, né, ou são um suporte legal para quem está trabalhando com educação e para quem é nosso aluno. Perfeito, obrigado pela questão, professora Gisele. E antes de entrar nela especificamente, assim, é interessante notar que entre os pesquisadores da área das ciências humanas, né, pelo menos esses que a gente tem mais proximidade, enfim, que a gente tem mais, que é mais divulgado, assim, nos é mais dado acesso a eles por meio de traduções, enfim, de comentadores, não há um consenso, assim, de que se tem entre eles de que então estamos, né, vivendo na pós-modernidade. Há pensadores como, por exemplo, o sociólogo inglês Anthony Giddens, né, que não acredita que a modernidade tenha chegado ao fim ainda. Nós estamos, digamos assim, numa ultramodernidade, né? Então, uma última fase ainda da modernidade. Então, para o Giddens, nós ainda não há pós-modernidade, ele não é dessa vertente. Para o outro filósofo, outro pensador aí desse caldeirão de teorias, né, sobre a contemporaneidade, Gilles Lipovetsky, né, também ele fala de uma hipermodernidade, né, não fala em termos assim
de pós-modernidade. Então, há nuances entre esses autores que é muito interessante da gente perceber, porque não há consenso de que realmente hajam descontinuidades. Algumas continuidades sim, outras coisas são hiper intensificadas, outras coisas são reinventadas, reificadas. Então, nós nos ateremos assim a essa percepção de uma pós-modernidade a partir de alguns autores até que identificam sim pontos de ruptura, né? E aí, para dar um exemplo de um pensador que está sendo cada vez mais conhecido no Brasil, que é o filósofo Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, tem um capítulo específico onde ele vai dizer que a perspectiva Foucaultiana de compreender o regime de forças sobre a sociedade, enfim, sobre o sujeito, já não dá mais conta de explicar tudo o que está acontecendo. Assim, né? Quer dizer, o Foucault morre na década de 80, né? Década de 80, quer dizer, haviam problemas, conflitos que a gente continua até hoje, guerras, problemas políticos, problemas econômicos, que eu acho que o Foucault é uma boa lente para se olhar para alguns desses problemas ainda hoje. Mas problemas em relação, por exemplo, à sociedade da transparência, essa ideia de pornocultura, o Foucault, a teoria Foucaultiana não alcançou, porque esse, em tese, ainda não era um problema que Foucault se deparava. Então, o Byung-Chul Han apresenta justamente essa delimitação, dizendo assim, olha, há uma superação aqui das condições sociais, da existência, da vida humana, que o Foucault não se deparou, e até aqui essa teoria tem suas limitações. A gente precisa avançar, né? E aí as humanidades, então, muito atentas a isso que está acontecendo, esses novos pensadores conseguem nos dar algumas luzes, assim. E aí, sobre pós-modernidade, então, ou sobre pós-moderno, né? É interessante a gente notar que há estudos de sociologia, de história da filosofia, que demonstram que esse conceito emergiu antes das belas artes. Ele não é um conceito que nasce propriamente da filosofia. A filosofia se insere num campo de discussão que já vinha acontecendo com a passagem do modernismo ao pós-modernismo, no campo artístico, no campo das belas artes, no campo, enfim, dessa dimensão estética. E lá pelas tantas, então, na meados da década de 50, já se encaminhando quase na década de 70, muitos autores se dão conta dessa discussão e esse termo passa a integrar, então, esse campo epistemológico da filosofia, da sociologia, da antropologia e por aí vai. E um desses autores, assim, que eu gostaria hoje de comentar rapidamente com vocês, porque tem uma ponte, assim, direta com o campo da educação, e que talvez tenha sido um dos primeiros autores no campo da filosofia a ter empregado esse termo, foi o Jean-François Lyotard. O Lyotard publica um livro em 79 chamado A Condição Pós-Moderna. Na verdade, esse livro, ele nasce, o Lyotard é um filósofo francês, nasce de uma encomenda do governo do país de Canadá para que o Lyotard fizesse uma análise do que está acontecendo na sociedade assim, industrial. E o Lyotard, então, se dedica, né, a essa pesquisa e lança essa obra que marca assim, na filosofia essa introdução desse termo assim, com mais vigor, né? E demonstra que nós não vivíamos, então, mais uma sociedade industrial, mas pós-industrial. E aí explica, nessa obra, os detalhes do que isso significa, né? Mas 2 pontos lá que ele nos demonstra que estão havendo descontinuidades, né? Um desses pontos está relativo à ciência e outro relativo à educação. Então, a ciência, ele vai dizer, esse ideal de se procurar o conhecimento pelo conhecimento está em falência, está em decadência, né? Todo o conhecimento que está sendo produzido no mundo, ele tem um viés pragmático e ele não é mais uma ciência desinteressada. Essa perspectiva humanista, renascentista e até antiga de que o Aristóteles falava, né, que todo homem procura o conhecimento. É a primeira
frase, a primeira afirmação de Aristóteles no livro da Metafísica é essa: todo homem procura o conhecimento. Essa era uma percepção de uma procura de que o conhecimento por si só era bom, né? E nos tornaria seres humanos melhores. Com a passagem com toda a revolução, com a questão industrial e depois uma sociedade pós-industrial, se percebeu que o conhecimento ele tem um potencial muito grande de tornar as coisas mais práticas, né? E aí, então, há uma passagem dessa ideia de conhecimento para saber, né? O Lyotard identifica isso como uma descontinuidade, então, que a sociedade pós-moderna começa a colocar na contemporaneidade, se a gente quer entender dessa forma. E outro ponto, que aí é direto, né, as nossas áreas, que são as humanidades, né, as licenciaturas, enfim, que é em relação à educação, né, essa ideia de formar um ser humano integralmente, né? Essa ideia que eu comentei de que o conhecimento por si só é bom, porque ele, né, fazendo sempre uma ponte com a filosofia, o Sócrates dizia: alguém que conhece o bem jamais poderá praticar o mal, né? Porque a ignorância é justamente o fato de você não conhecer. Se você conhece, é um dever moral quase agir de maneira adequada. Então, o conhecimento traz toda essa herança greco-romana, helenística e depois renascentista, de que por si só ele deveria construir um ser humano melhor. E a educação passa a assumir, então, uma dimensão de capacitação do sujeito, e não mais de uma formação completa. Então, passa a ser uma dimensão de uma educação que é formatada e encomendada em um contexto muito específico, pós-industrial, em que você tem que saber determinadas técnicas para aplicá-la à realidade. Veja que é uma transformação substancial no modo como a gente compreende a filosofia da educação, né? E o Lyotard identifica, então, essas duas continuidades. E, olhando hoje, assim, bom, o Lyotard publica o livro em 79 e o livro é traduzido no Brasil em 86. Olhando para o nosso contexto hoje, o que nós percebemos? Assim, fazer uma ponte já bem ligeira com o tema, professora. Nós vemos hoje cada vez mais, né, e o Lyotard já fala isso na obra dele, das universidades como esses centros de formação encomendada, esses centros de formação que é a expressão mais atual, né, on demand. Quer dizer, se tem uma demanda do mercado, o mercado senta com as universidades, as instituições de ensino e diz: eu preciso de um profissional que saiba mexer com inteligência artificial. As universidades, mais do que rapidamente, né, se agilizam, montam suas grades curriculares, focando estritamente a formação técnica desse profissional. Algumas dão um pouco mais de atenção à formação humana, outras um pouco menos, outras, enfim, né? Há uma pluralidade aí, nuances de atenção a esse lado, mas o foco maior, inclusive a demanda, às vezes, de criação de cursos, vem de um pedido ou dessa necessidade de suprir o mercado. Bom, há aí pontos que a gente poderia aprofundar, né? E outra analogia, ou pelo menos uma outra questão muito relacionada às universidades também na atualidade, e que tem a ver com essa dimensão do pós-moderno do Lyotard, cada vez mais se começou agora com essa ideia também do discurso de que nós precisamos formar as skills, né? As skills dos estudantes que vêm até as universidades, até os centros de saber. Nós temos, então, a divisão, a clássica divisão que sempre houve, talvez na história do Ocidente, com exceção dos gregos, né, da educação grega antiga, né, que é a ideia de hard skills e soft skills, né? Então, hoje as universidades oferecem, então, as que oferecem algum diferencial nesse sentido, eu não formo só um sujeito para desenvolver uma capacidade técnica em uma determinada função social que ele vai fazer fora da universidade. Nós queremos formar também isso que nós conhecemos por soft skills, que são as capacidades
ou é isso que a gente pode entender como formação humana, né, integral do sujeito? Então, você vê na prática essas coisas acontecendo. O Lyotard não está longe da gente, o Lyotard está há 50 anos, né? Claro, hoje eu estou trazendo um pouco esses termos mais atualizados para tentar justamente equalizar esse discurso do Lyotard nos nossos dias. Mas tudo isso já é identificado na década de 70. Né? Quer dizer, o Lyotard já faz um cenário que já vinha acontecendo há 20, 30 anos, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, com toda uma questão de ascensão econômica, de toda a retomada, né, de civilizações que haviam sido destruídas, enfim, há todo um contexto que implica, então, em transformações substanciais do ponto de vista da educação e das humanidades. E que hoje a gente redescobre essas questões como importantes, dando novos nomes e novas nomenclaturas, para falar isso, que formação técnica é importante, mas a gente não pode esquecer também da formação humana. Bom, professora, eu não sei se eu posso continuar, se você quer abrir para alguma questão. Acho que não, eu queria fazer, acho que 3 comentáriozinhos, se tu quiseres depois dar uma continuada ou aproveitar os meus comentários. Né? Eu estava pensando aqui, assim, no próprio surgimento da sociologia, né, como uma ciência que se preocupava em entender justamente essa sociedade da modernidade, que eram os fenômenos de transformação ali do século XIX, né? Quando a gente olha para o que a sociologia se debruçou ali no século XIX, eram as mudanças dessa sociedade industrial ali pós-revolução industrial, as grandes diferenças sociais, que mundo que se constituía ali, que era esse mundo moderno daquela situação. Aí tu estavas falando, né, sobre essa revisão, esse olhar teórico para a nossa situação quase 100 anos depois. Então, ferramentas e teorias para entender aquele universo do 19 ou outros anteriores a eles são outras, né? Então, a gente precisa de outras teorias, eu acho que outras conceituações para entender os fenômenos atuais. Eu sempre lembro, nesse caso, né, para entender, não tem a ver com pós-modernidade, mas tem a ver com os espantos que o mundo nos oferece. Aí eu estava lembrando das origens do totalitarismo da Hannah Arendt, né? Tudo melhor do que eu para falar a respeito disso, mas eu sou realmente uma apaixonada pela Hannah, e eu acho que ela fez exatamente esse movimento de criar uma base conceitual para um fenômeno de massa, que eram os regimes totalitários, e que a gente não tinha uma referência historicamente, nem teoricamente, nem para a filosofia, nem para a história, para entender algo que era tão específico ali, que era essa sociedade que antecipa ali a Segunda Guerra Mundial. E aí eu acho que também tu tinhas comentado um pouco, né, a respeito dessas mudanças que a Segunda Guerra Mundial traz, né, e eu acho que a Segunda Guerra, ela realmente, acho que ela impacta muita coisa, né? Então, muitas dessas caracterizações desse mundo complexo de grandes mudanças vem nessa onda após segunda metade do século XX, né? Ainda não entendendo muito dessa pós-modernidade, mas aí eu lembro na literatura que o próprio Drummond, né, dizia escrever sobre o quê, né? Depois de ter visto o que foi o Holocausto, do que foi a Segunda Guerra Mundial, o que a literatura tem, né? É um cutucar. E aí eu vou pular, assim, dar um salto, né, para pensar história também, quando a gente está ali nas crises, né, desses modelos do antigo modelo socialista stalinista, ou se pensou a abertura política, por exemplo, para a antiga União Soviética, veio junto um fenômeno de discussão do fim da história, que também tem a ver com esse fenômeno da pós-modernidade, que são as várias incertezas e a busca de referenciais novos para aquilo que parecia sólido e que não é mais tão sólido assim. Então, eu acho que eu só queria fazer um comentário, porque eu acho que é isso, né, que tu colocou várias questões de pessoas que produzem uma teoria tentando entender esse mundo que anda muito rápido, né?
e que põe novas propostas para o que era há 50, a 100, a 150 anos, né? E primeiro, acho que era isso que eu queria comentar. E segundo, que eu queria comentar é o que você estava falando sobre educação. Acho que o que tu fez foi um exercício de colocar uma lupa, né? Eu acho que foi ótimo da gente entender por que a gente tem, né, essas estruturas, muitas vezes, nas universidades, nas faculdades, ou determinados cursos se tornam, entre aspas, um modismo, uma necessidade, uma oferta, né? Porque o mercado, de alguma maneira, exige, e tem a ver com isso que tu estava falando, com esse fenômeno. Então, acho que era isso. Mas pode dar o teu gancho, Douglas. Queria só fazer um comentáriozinho aí. Eu agradeço, professora Gisele, porque corroboro tudo isso que você afirmou e me chama muita atenção quando você fala no fundo, esse incômodo que talvez a gente viva um pouco hoje, que é tentar encontrar e agarrar algo sólido no mundo que é volátil, né? Se talvez há alguma certeza no nosso mundo é de que nada permanece, né? E aí volta a sabedoria heraclitiana, assim, de que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Uma pessoa não entra duas vezes no mesmo rio. Por dois motivos, porque o rio não é mais o mesmo e porque você também não é mais a mesma, assim. Então é quase para essas novas gerações, talvez para nós, é quase inimaginável pensar uma pessoa que vai ficar 60 anos trabalhando na mesma profissão, na mesma empresa, né? A gente tem, assim, quer dizer, uma confluência de coisas que nos coloca num cenário que não é local, que é global, de que as coisas mudam, se transformam. Tem-se a tendência agora também, né, de se falar do lifelong learning, quer dizer, a vida toda é aprendizagem, né? Eu acho excelente isso, mas a gente tem que aprofundar, assim, a reflexão sobre que tipo de aprendizagem, né? Estamos construindo conhecimentos e saberes que nos ajudam a ser melhor enquanto seres humanos e nos ajudam a melhorar a sociedade, ou a gente está criando castelos epistemológicos, assim, em vez de passar mais por transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, quer dizer, eu acho que essas discussões são fundamentais, mas essa é uma premissa que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, em algum momento, por mais confortável que a vida seja, em algum momento, essa percepção. E aí eu acho que o Bauman é um gênio da liquidez. A gente está assim, como que submerso nesse universo de coisas, né, que são líquidas. A gente tenta agarrar elas, mas elas nos escapam. E aí, assim, eu faço uma ressalva, porque o Bauman é um dos intelectuais que trabalha até certo ponto da sua vida intelectual com o termo pós-modernidade. Então, ele usa esse termo até o ano 2000 das suas publicações. Depois, em 2000, ele lança uma obra que eu não me recordo agora, mas que ele faz um prefácio explica modernidade líquida, perdão. A obra Modernidade Líquida é a obra que inaugura essa expressão no autor, né? E aí ele justifica que, enfim, pós segunda metade do século XX, né, metade ali de 1950 em diante, era quase, veja que interessante também, né? A gente está falando de modismos na educação, era quase um modismo utilizar o termo pós-moderno. Então, havia muita gente utilizando na filosofia, na sociologia, e ele é um dos que utiliza esse termo, mas com um certo incômodo, porque esse termo não traduzia necessariamente o que ele estava tentando expressar para as pessoas, né? E aí, muito interessante, porque nas nossas áreas, né, de educação, enfim, filosofias, licenciaturas, sociologia, história, a gente gosta de estudar muita gente morta, né? Assim, para brincar. A gente estuda um autor quando ele já não tem mais como dialogar com a gente. Então, quer dizer, a obra está consolidada, ele não pode voltar atrás, ele não vai mudar mais, então não tem problema de errar. Autores como Bauman, autores como Lyotard, autores como Michel Maffezoli, que é um sociólogo que eu me interesso muito, que também estuda a pós-modernidade,
são autores que tentaram e tentam ainda, né, no caso de Maffesoli, que é vivo, acompanhar o que está acontecendo na ordem do dia, né? Então, isso é um risco muito grande para o autor, por ser taxado, enfim, né, de não ter um corpus assim, único da sua teoria, mas são autores que estão nos ajudando a compreender os rumos que a sociedade está tomando, os rumos que a humanidade está enveredando, né? Então eu falo isso porque tanto o Bauman como o Maffesoli, em algumas de suas obras, falam assim, olha, meu pensamento, talvez até hoje, mas já foi mais no século passado, foi rechaçado como um pensamento trivial, um pensamento superficial, né? Como se fazer filosofia, se fazer, enfim, se pensar fosse alguma coisa que precisasse necessariamente estar fora do seu tempo. Eu acho que a maior contribuição que nós, pesquisadores, professores, enfim, intelectuais temos, é dar contribuições ao tempo ao qual nós vivemos, né? De que forma esses autores que nós conseguimos nos amparar, nos ajudam como um filtro a olhar para a realidade que nós estamos enfrentando. Então, acho que isso nos ajuda a tirar um estigma de que as humanidades não servem para nada no mundo, né? Há, infelizmente, esse tipo de percepção. Pelo contrário. Então, o Bauman é uma dessas pessoas que tenta agarrar também isso que está acontecendo e traduz isso depois nessa percepção de liquidez, né? E aí vai falar da liquidez do amor, da violência, da segurança, enfim, das relações, e por aí vai. E eu queria falar ainda mais um pouquinho, professor, se eu tiver tempo, desse autor que, então, me é muito caro, que é o sociólogo e filósofo Michel Maffesoli. É um senhor muito gentil, com 80 e poucos anos já, emérito da Universidade da Sorbonne, na França, e eu tenho me debruçado muito sobre suas teses no doutorado, justamente para tentar entender que tempos que nós estamos vivendo, assim, né? Quer dizer, aquilo que nós tínhamos, talvez como parâmetro moral, ético, já não funciona mais tão bem na pós-modernidade, né? E aí essas coisas me incomodavam muito e eu encontrei algumas respostas às minhas questões nesse autor. E o Maffesoli, ele faz uma trajetória muito interessante, porque é um pensamento vivo, né? É um pensamento que emerge da realidade. Tanto é assim que ele tem uma percepção, um viés aristotélico, que é a seguinte máxima, né? O mundo é o que é. Não adianta nós, com nossas teorias, tentarmos dizer o que o mundo é. Nós vivemos, e aí tem uma vertente muito mais sociológica do que filosófica nesse caso, é de uma sociologia da compreensão, de que nós temos que fazer o esforço de tentar captar o que está acontecendo no mundo e não reduzir o mundo às nossas vontades epistemológicas. Então, por isso que às vezes é considerado um pensamento, assim, um pensamento obtuso dentro da realidade, dentro da academia, né? Porque a academia estuda muita gente morta e faz, às vezes, pouco exercício de estar atento ao que está acontecendo. E aí o Maffesoli usa várias expressões que eu acho excelentes, assim, incríveis, na verdade, que ele fala que nós precisamos desenvolver uma atenção tão aguçada, capaz de ouvir o barulho da grama crescendo. Quer dizer, quase uma ironia que ele faz, e ele brinca muito com várias metáforas, assim, para tentar quebrar um pouco essa rigidez e essa percepção, tanto quanto hiperracionalista, que a modernidade foi imprimindo na nossa forma de existir no mundo e captar o mundo, né? Então, o Maffesoli vai ao cotidiano, ele vai ao dia a dia das pessoas, ele vai ao dia a dia, ao cotidiano da sociedade. E ele percebe que tem uma mudança bem significativa justamente na segunda metade do século XX, que é as coisas que começam a chegar ao nosso acesso começam a ter não mais apenas uma função utilitária, mas elas começam a vir carregadas de uma dimensão estética. Quer dizer,
o paradigma moderno, racionalista, produtivista, economicista, começa a abrir espaço à dimensão estética, que até o fim da modernidade, ou pelo menos até essa passagem aí que a gente começa a entender da modernidade à pós-modernidade, né, toda a dimensão estética era relegada à dimensão da vida, da questão das artes, né, das artes como um todo, e aí era um mundo quase que à parte, assim, da ciência, das coisas julgadas, entre aspas, importantes, né? Porque se a gente for olhar a vida de artistas como Van Gogh, enfim, musicistas da modernidade, a gente vai ver que muitos, né, quase morreram de fome, assim, passaram altas dificuldades porque a arte que se era produzida na modernidade, enfim, era até algum ponto um elemento de contemplação pelas classes elitizadas. Mas o artista em si não era uma pessoa reconhecida como alguém que contribuía com alguma coisa, né, do ponto de vista prático na sociedade. Então as artes eram acantonadas nesse universo assim meio à parte, como se fossem ciências, assim como se fossem técnicas à deriva, e a dimensão emocional também começa a entrar, então, né, afetiva começa a entrar em vários elementos. E aí o Maffesoli dá exemplos, assim, e outros autores nos ajudam a entender isso, de como os instrumentos, utensílios cotidianos começam a ganhar formas e texturas mais sofisticadas para agradar essa dimensão dos sentidos das pessoas, né? Então, hoje, se a gente olhar hoje tudo que está ao nosso redor, né, para dizer, eu acho que a gente vive um pouco a pós-modernidade, sim, no sentido maffesoliano, tudo vem com essa aura e essa dimensão estética. Pode ser, a coisa funciona bem, mas antes de funcionar bem, ou antes dela nos cativar porque funciona bem, ela nos cativa pelos nossos sentidos, né? Pelo toque, pela visão, por uma propaganda muito interessante, muito legal de um carro novo que tem, enfim, determinadas características que me faz me sentir melhor. Mas veja, a questão não é mais tão racional, a questão ela nos pega mais pela dimensão emocional. E esses pontos fazem Maffesoli refletir, identificar vários outros elementos de que está tendo uma relativização desse racionalismo duro da modernidade para esse emocionalismo que está florescendo novamente na pós-modernidade. E aí é interessante que ele vai falar que então há um retorno dessa figura emblemática da sociedade grega antiga, que é Dionísio, né? Esse deus da festa, esse deus, enfim, do vinho, esse deus da libertinagem, né? Dionísio vai retomando o seu lugar na pós-modernidade e Apolo, que é o deus da ordem, né? O deus das coisas, assim, talvez que expresse um pouco essa ideia do racionalismo, vai cedendo espaço, então. Não quer dizer que deixa de existir, né? A gente vê ainda que muitas instituições trabalham, né, com valores morais muito bem definidos, com questões de hierarquia, mas segundo Maffesoli, a gente está tendo uma relativização dessas questões na pós-modernidade. E aí, enfim, né, vejam, o símbolo, talvez, da modernidade de maior utilidade, assim, que traduz essa dimensão do utilitarismo, do ponto de vista social, talvez seja a ideia do panóptico do Bentham, né, do Jeremy Bentham, que depois o Foucault retoma essa imagem para falar do sistema prisional, que é uma estrutura perfeita do ponto de vista pragmático, assim, quer dizer, os presos não sabem se estão sendo vigiados, mas passa-se essa ideia, e você pode não ter ninguém nessa estrutura, porque ela dá conta de transmitir esse pragmatismo da vigilância e, por outro lado, da obediência. E o Maffesoli vai dizer que essa estrutura está, assim, defasada, né? Não há mais esse tipo de preocupação, porque nós vivemos hoje uma cultura de tudo se mostrar, né? Não há mais o que se esconder, né? Essa ideia
pouco conhecida ainda, pouco explorada, da pornocultura, que é uma ideia que vem da sociologia francesa também, mas já se espalhou pela filosofia, enfim. Quer dizer, não há mais nada o que se esconder, né? A gente tira foto do lugar onde a gente está, fala para as pessoas o que está comendo. Isso já se tornou, inclusive, fonte de renda para muitas pessoas, com vários milhões de seguidores, falando da sua própria vida. Não tem mais nada que esconder. No momento que acorda, no momento que vai dormir, se não das suas relações íntimas, né? Não há mais necessidade de um panóptico. Nós mesmos já estamos acostumados a mostrar tudo de nós uns para os outros, né? Enfim, e essas são rupturas, mais do que rupturas, né, descontinuidades que vão se dando de uma maneira gradativa, né, que a gente não consegue dizer assim, então foi aqui no dia 28 de fevereiro de 1980 que aconteceu. Mas as coisas estão se dando, né? Nas humanidades as coisas vão se dando aos poucos, né? Vão se dando dessa forma, e quando a gente vê, já não estamos mais naquilo e estamos em outra coisa. E aí há essa percepção, então, de que o elemento estético, a dimensão emocional, toma força na pós-modernidade e invade todos os campos, né? Desde a questão estética propriamente dita, a questão política, a questão econômica, enfim, e a questão filosófica, a questão moral e por aí vai, né? O Maffesoli mesmo tem algumas abordagens e é muito interessante de perceber como o emocionalismo está presente na política pós-moderna. E ele fala do Macron na França, assim como a gente pode olhar um pouco para o Brasil, né, e tentar ver como nós misturamos, na verdade, nós entendemos a política por um viés muito mais emocional do que racional, né? Em conversa uma vez com a professora Olgária Matos, né, professora aposentada já da USP na linha de ética e filosofia política, ela faz um comparativo assim muito grande e muito interessante da política pós-moderna e da política como os gregos a entendiam, né? Quer dizer, num debate público, na ágora, né, num debate político, né, se um grego consegue convencer o outro de que sua ideia é melhor, né, há um consenso, não, realmente sua ideia faz mais sentido e é melhor para a comunidade, né? Há uma dimensão de polis aí muito forte que não pode se perder, né? O bem comum, essa ideia de oikos, né? De casa comum. Já na pós-modernidade, quando a gente assiste a esses debates políticos, o que a gente vê? É terrível, né? A gente dá muita risada primeiro, depois a gente fica muito revoltado, porque você fica até meia-noite, 1h da manhã, tentando ver algum plano de governo, tentando ver alguma proposta, tentando ver um debate político realmente, e você vê alfinetadas da vida particular das pessoas, né? Resgatando o passado dessa pessoa, resgatando o que aconteceu, e por aí vai. Não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas nós estamos aqui colocando elementos que nos demonstram como as coisas têm se transformado no decorrer da história, né? Dentro da filosofia, dentro da educação e dentro de qualquer área. E o que nós fazemos esse é o mundo que está aí, né? Não adianta nós negarmos ele, nós temos que, a partir desse reconhecimento, entender o que leva até aí, né? O que fez chegar até aí. E eu acho, lendo Maffesoli, que é sim a intromissão ou o retorno, para não dizer a revolta da emoção que por mais de 3 séculos, se não mais, se a gente considerar desde a Idade Média, com Santo Agostinho, a ideia de mundus est immundus, quer dizer, o mundo é uma coisa, o mundo físico, carnal, é uma coisa que nos leva para uma dimensão não tão positiva. Nós temos mais de 10 séculos, praticamente, de uma visão de que as emoções e que o lado sensível, né, esse outro lado que não é o racional do ser humano leva à perdição. Nós temos então a revolta dessa dimensão na segunda metade do século XX e ela invade todos os campos, né?
Mas, por outro lado, a gente vê culturas, eu estou falando, obviamente, da civilização ocidental, né, da nossa história, que talvez tenha nascido há 6, 8 mil anos atrás, da civilização grega antiga, arcaica, né, mas nós temos culturas milenares, orientais, que já trabalhavam com essa dimensão de que o ser humano é essa composição, né, de forças, enfim, contrárias, mas complementares e que nos formam, né? E aí eu lembro, por exemplo, essa ideia da filosofia taoísta, que é do yin e yang, né? Quer dizer, é a representação do que é o humano, né? E o Maffesoli vai dizer, para criticar um pouco essa ideia de que a modernidade reprimiu a dimensão emocional do sujeito, e ela volta com tanta força agora na pós-modernidade, e nós precisamos assumir essa dimensão, então, que ele fala, se nós não assumirmos nossa animalidade, isso pode se transformar numa bestialidade. E aí ele vai direto, viu, professor Gisele, é isso que você falou da Segunda Guerra Mundial e aos campos de concentração. É uma hiperestrutura projetista, fruto de um racionalismo preconceituoso de que haja uma raça superior, né? Enfim, fora disso, nada mais serve, né? Talvez esse seja o maior colapso do ideal moderno de racionalismo. Assim. É um ultra-racionalismo da sociedade que levou aos campos de concentração, né? E aí nós precisamos, então, reconhecer que nós estamos mergulhados e flutuando nessa sociedade que é instigada, assim, minuto a minuto, pelos seus sentidos, pela sua dimensão emocional e depois, talvez, pelo atributo racionalista, assim, né? Eu vou dar uma parada aqui para abrir para algum comentário, professor, e você me dizer se eu tenho mais algum tempo, porque teria mais alguns elementos aqui. Na verdade, eu vou ter te fazer uma pergunta e a gente tem uns 5 minutinhos, mais ou menos, depois para a gente ir finalizando, 7. Perfeito. Perdão. Eu estava aqui pensando que tu estavas falando nessas novas composições, dos sentimentos e etc., e eu não pude deixar de pensar, assim, nessa trajetória que a gente consegue acompanhar ao longo do século XX, por exemplo, no que diz respeito à estrutura educacional brasileira, que é óbvio, tem trocentos componentes, não dá para a gente ser tão simplista, né? Mas ela dialoga muito com as necessidades de governo de cada período histórico, né? Então, a gente observa as primeiras transformações lá, talvez mais maduras, voltadas a um civismo no governo varguista. A gente tem depois um outro projeto ali que começa a emergir, né, de uma educação que se volta a uma preocupação um pouco com o popular, na década de 50 e 60, as primeiras discussões ali, inclusive freirianas, né, que depois vão todas à bancarrota, pelo menos como política pública nacional, né? Aí a gente sabe que a gente tem um período ali nos anos 60 bastante duro, né, na ditadura cívico-militar brasileira, e que isso repercutiu em políticas também de ensino, que tinham um modelo muito forte tecnicista, né? Bom, então, muito distante de qualquer reverberação sentimental, até porque as humanas foram varridas do campo de possibilidades, né? Tanto na educação básica, como depois, né, as grandes reformas que se fez, inclusive com História e Geografia, que viraram os estudos sociais lá na década de 70 e tal. E aí a gente vê essa abertura e essa respiração depois dos anos 80, né, depois do final da ditadura e, né, todas as políticas que foram feitas, que, do meu ponto de vista, bem ou mal, com erros e acertos, muito se modificaram em relação à perspectiva das 2 décadas anteriores, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nesse vai e vem, né, das políticas públicas, das políticas educacionais que são adotadas no nosso país em decorrência justamente de modelos de governo. E aí, quando a gente olha da metade do século XIX, do século XX para cá, esse movimento ele é um movimento que, ora, pende do meu ponto de vista, né, ora pende ao mais tecnológico, ao mais tecnicista, ao mais racional, ora se tenta fazer um exercício ali de algum tipo de mudança, né?
Ok. Então, eu queria até te perguntar, né, assim, só para ver se tu queres comentar e consegue fazer algum comentário, essas últimas reformas que foram feitas, por exemplo, da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, de um lado, tu observas que há uma preocupação com a ideia dos itinerários formativos, de pensar essa prática que esses alunos exigem um pouco mais, né? Porque, claro, é um outro momento, né? Eu que já dou aula, não vou nem dizer há quantos anos, mas já faz muitas décadas, observo essas mudanças, essas necessidades. Por outro lado, eu vejo que a ausência, de novo, dessa preocupação em deixar, né, um lado dentro dessa formação geral básica, principalmente, né, dessa BNCC, com a área de humanas e com filosofia e sociologia, aí eu acho que essa área mais, talvez, sentimental, ainda está longe de ser alcançada nessas reformas do ensino que chegam lá já na base, né? Já na base. E depois restauradas ou não no ensino superior, mas talvez isso a gente observe até quando a gente chega no ensino superior, né? Qual é o montante de pessoas que se interessam pelas licenciaturas de forma geral e mais ainda pelas humanas, né? Então, o que resta de espaço, por exemplo, para esse mundo artístico, como formação, inclusive, no espaço da universidade? Então, no momento que a gente vê tantos cursos, né, não negativamente, mas pensando, tantos cursos que se voltam a outros universos, principalmente ao mundo da tecnologia, que também tem os seus pontos positivos, ok? Mas a gente vê uma ausência, né, a pipoca daqui e acolá, essas questões da humanísticas, mas elas pipocam, né? Elas não são uma frequência. Não sei se talvez, eu queria que até tu comentasse assim, para a gente ir afunilando, fazer teus comentários aí finais e organizar as tuas coisas. Se tu achas que, apesar disso que tu falou, nessa exacerbação da exposição e do que é esse sentimento, se isso não é superficial e não tem suas limitações também. Uhum. Uhum. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né, professor? Porque, quer dizer, a gente se depara com essas questões e são elas que nos impulsionam aí nesses autores e fazer esse exercício de reflexão. Bom, eu acho, tentando tocar em alguns desses pontos que você me questiona, assim, que essa reforma, essa nova reforma da Base Nacional Curricular aqui, eu acho que ela tem seus prós e seus contras, né? Mas do ponto de vista das humanidades, eu acho que é um retrocesso, assim, porque é muito característico, como você fez um apanhado, assim, um pouco da história, né, da educação básica e universitária no Brasil. Eu acho que separar as coisas num mundo cada vez mais conectado não faz sentido. Então começa por aí, algumas contradições, enfim, né, sistêmicas assim. Há uma tradição que parece que é muito nossa, né? Se nós conversamos com colegas assim que dão aulas em outras universidades fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá e por aí vai, também algumas na Europa, você tem assim o estudante que entra na universidade, ele tem os seus 2 primeiros anos uma única disciplina chamada Liberal Arts, né, que algumas universidades estão tentando implementar no Brasil. Você passou para o vestibular para fazer economia, ok. Antes de começar as suas disciplinas específicas, estágio, essa coisa toda que a gente sabe, macroeconomia e por aí vai, você vai ter disciplina de filosofia, você vai ter disciplina de ética, você vai ter história e cultura religiosa, diversas, uma pluralidade de elementos que demonstram para esse estudante que antes mesmo de ele precisar ser um bom profissional técnico, ele tem que conhecer de história, né? Ele tem que conhecer de problemas, dilemas éticos, ele tem que conhecer de filosofia, porque a possibilidade, inclusive, de incorrer, do ponto de vista de um erro histórico, está muito grande se ele não tiver conhecimento de história, né?
se ele não souber um pouco de história global, se não souber um pouco de filosofia, de lógica e por aí vai. Então, particularmente no Brasil, a gente não tem isso, né? E eu acho que o problema foi ter descido isso, inclusive, para essa reforma da educação básica, especificamente do ensino médio, que parece aquele sistema mais antigo em que os nossos pais estudaram, de que havia o ginásio científico, assim, né? Quer dizer, ou você vai para a questão das artes clássicas, né? Vai para o latim, para o grego, para o francês, para a literatura e para a filosofia, ou você vai para as exatas, né? Você vai o tal científico, né? Olha só, inclusive, como os conceitos vão dando. Então, isso é científico e isso é outra coisa, né? Que não é científico, talvez menos importante, inclusive. Então, eu acho que essa reforma, enfim, responde a esse problema que eu falei no início, do Lyotard, de que a gente quer segmentar já pensando no mercado. Eu sei que a questão de você sair de uma universidade com um emprego é uma preocupação que todo mundo tem, né? Todo mundo está preocupado e é muito, assim, digna essa preocupação. Mas a gente não pode, especialmente as instituições de ensino, de educação básica, ensino superior, esquecer que junto daquela pessoa, que pode ser pensada como uma máquina que vai executar uma tarefa, há uma dimensão humana, né? É uma dimensão orgânica do ser que também precisa ser confrontada com algumas questões que só as humanidades conseguem colocar, né? E ajudá-la a pensar sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre horizontes que ela quer para ela mesma e por aí vai. Então, eu acho que é uma crise das narrativas. O Lyotard fala isso, né? Quer dizer, a gente vem alternando de um sistema mais tecnicista, um outro mais freiriano, que parece que projeta luzes assim para uma educação mais orgânica, e para usar um termo com um pouco já poluído, holística, assim, né? Do sujeito, parte técnica e parte humana. Eu acho que é uma crise das narrativas. Essas narrativas não tem muita originalidade, elas vão alternando de um sistema mais tecnicista para um sistema mais humanista, e por aí vai. E eu acho que a gente está entrando, infelizmente, com essa reforma da educação básica, num sistema mais tecnicista, né? E as universidades, por sua vez, algumas delas, estão preocupadas com uma formação mais integral, né? Então, eu acho assim, há um descompasso aí ainda, né? E não sei se essa reforma traz coisas tão positivas assim. Então, e pensando a longo prazo, né? Quando a gente pensa em educação, a gente pensa num projeto de sociedade, né, professora Gisele? A gente não pensa assim, uma educação instantânea, né? Não é miojo, a pessoa do dia a dia, ou ficar bauando, ou tirar nota boa. A gente pensa em formar boas pessoas com um excelente senso crítico, que vão modificar a comunidade local onde elas estão, vão participar ativamente na política, na economia local, né, nas suas escolhas pessoais, né, que não sejam pessoas que se deixem levar pela onda, assim, né, que se deixem levar pelo que está acontecendo, sejam pessoas que realmente tenham condições de decidir por elas mesmas, e aí a gente volta a essa perspectiva do Aufklärung alemão kantiano, né, da educação do sujeito, a uma educação libertadora, né, e não uma educação que aprisione, e que acho que tem muita sintonia de projeto de educação e de sociedade com o que teorias da educação no Brasil já tentaram formular e comunicar. E aí, para me encaminhar, professor, então, mais uns minutinhos, eu queria falar sobre essa relação, então, da pós-modernidade com a pós-verdade, né? Quer dizer, são dois temas que a gente ouve falar bastante, mas às vezes entende pouco, né? Eu fico com uma percepção disso que você comentava, mais do raso, né? Pós-verdade se convencionou chamar que é a força, né, de que os fatos objetivos eles estão tendo menos impacto na formação da opinião pública do que questões de cunho pessoal, assim. Então, quer dizer, eu procuro checar menos os fatos que me chegam por diversos meios e acredito quase que
literalmente no que me chega pelo WhatsApp, para dar um exemplo que não é o meu caso, mas o que a gente vê muito acontecer. Então, esse é o contexto da pós-modernidade, quer dizer, da pós-verdade. A ciência encontra dificuldades aí, né? Ciências, os conhecimentos das humanidades que tentam fazer essa percepção de um crivo crítico sobre aquilo que você está tendo contato, encontram dificuldades porque aquilo que toca mais de um ponto de vista da opinião particular, ela acaba encantando mais, né? E aí as pessoas confundem liberdade de expressão, confundem o que é verdade, o que é erro fatídico, assim, erro um fato que foi errado e o que é fake news, né? E aí há uma diferença muito grande, porque se atrela as fake news a essa ideia da pós-verdade, quer dizer, é a pós-verdade que dá espaço, então, a essa ideia das opiniões subjetivas e que as minhas opiniões subjetivas, independentemente do que a ciência já descobriu ou pode demonstrar, elas são mais válidas do que essas verdades que a ciência chega. Então, a gente volta a teorias como o terraplanismo, né? E coisas do gênero. E, de novo, volto a falar que não é um julgamento moral, são elementos que estão passando aí no nosso cotidiano e que a gente precisa refletir sobre. E aí a pós-modernidade, então, fica manchada, do meu ponto de vista, com essa percepção da pós-verdade atrelada à ideia de fake news. Por quê? Porque então se tem a percepção de que os fatos sensíveis a mim são mais importantes do que a verdade, né? E isso é uma forma de recriminar novamente a dimensão emocional do sujeito, a outra parte complementar dele. Quer dizer, se nós queremos pensar de modo dual, o sujeito que é formulado por uma dimensão racional e por uma dimensão sensível, né, emocional. Se você diz que a pós-verdade é fruto desse emocionalismo exacerbado que está aí, que faz com que eu acredite no que eu quero e naquilo que as minhas emoções dão consentimento, você está recriminando e enclausurando de volta aquilo que levou um século para se libertar, né? Que é justamente o que a modernidade fez. Então, o que eu percebo, e aí, olhando, né, professora, para um ponto de vista da educação, né? Agora, para finalizar um pouco a minha fala, já há tendências, né, e há muita gente que está captando isso, de se falar de uma educação emocional, assim, quer dizer, há autores que estão trabalhando sobre isso de uma perspectiva da psicologia, do comportamento, aquela coisa toda, do rapto da amígdala, né, que nós, em situações complexas, né, o que reage por primeiro é o cérebro reptiliano, quer dizer, o mais ancestral do ser humano, né, tá, onde é que está a razão? Aí nós vemos que depois de Freud, né, nós percebemos que aquilo que nós achávamos que nos regia o mundo, que era a razão, é muito mais dominada pelo inconsciente humano do que pela consciência, né? Então, há teorias que descontinuam essa importância tão concedida ao racionalismo moderno e demonstram que nós somos esse homo sapiens e homo demens, né? Nós somos essa mistura entre anjos e demônios, assim, sem a perspectiva religiosa, óbvio, né? O Maffesoli escreve um livro chamado A Parte do Diabo. Quer dizer, essa parte que está abandonada e está voltando, né? A parte que foi dita que era uma coisa estranha, diabólica, talvez, e que nos traria prejuízo, está na ordem do dia e está ditando as regras dos laços sociais, né? E aí, cada vez mais que a gente vê essas coisas aparecendo na educação, na filosofia, na economia, e por aí vão, né? Então, para concluir, eu acho que a educação precisa cada vez mais estar antenada a essas dimensões da presença, né, ou do impacto que tem a dimensão emocional na formação humana. Por isso que eu acho que a reforma da base curricular ela é um retrocesso, porque quem optar pelo caminho tecno-científico vai ficar em haver, talvez, essa sensibilização, essa reflexão sobre esse outro lado que constitui o sujeito que um dia vai estar à frente, enfim, de públicos que também vão esperar uma dimensão humana dele, né?
Professora, obrigado, viu? Desculpe passar o tempo. Imagina, passou bem, graças a Deus, estava ótimo, passou muito rápido. Olha, Douglas, muito obrigada. Esse finalzinho, acho que foi assim a cereja do bolo para a gente pensar, né, em cima acho que dessa trajetória que tu começou, né, pensando mais macro e afunilando ali para a gente discutir essas questões bem pertinentes, atuais, a respeito da educação. Acho que tu tens toda a razão da gente pensar, que acho que a primeira coisa, assim, para a gente ir finalizando, né, também não vão abrir muito, mas eu acho que é isso, assim, bom, se o resultado é esse, se é o que temos, o que a gente faz, né? Então, acho que primeiro é conhecer o que a gente tem, se dar conta disso, desses processos, dessa estrutura que a gente está e tem que lidar, e aí, bom, em cima disso, né, ver o que é possível fazer em trocentos campos da nossa vida e também, né, como professores, né, ver o que dá para fazer em termos educacionais, né, na nossa realidade mínima e no que é possível a gente opinar numa realidade mais ampla, né. Então, eu queria te dizer, assim, muito obrigada por despender esse tempo aqui de diálogo com a gente, com os alunos do curso de filosofia, que também já te enxergam em algumas disciplinas do nosso curso, e com os alunos dos demais cursos de licenciatura. Muito obrigada, viu, pela presença, pelo diálogo. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Imagina, eu também espero, professora. Obrigado pelo convite, foi uma honra participar desse encontro com você e também estar em contato com os estudantes. Muito obrigada, gente. Então, até um próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.